Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Fabrício e esse é o canal Meu Computador. No vídeo de hoje eu venho aqui bater um papo com vocês a respeito de um assunto que eu acho que é bastante relevante e que eu venho observando que vem ocorrendo aí nos últimos tempos. É o seguinte, pessoal, talvez nós estejamos vivendo, inseridos nesse momento, num processo aí de revolução que talvez mude completamente a forma como nós vamos utilizar os computadores, smartphones e tablets no futuro. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu acho que ele está muito interessante. E se você gostar do vídeo, é claro, clica aqui embaixo no botão de gostei. E se você é novo também, se você está chegando aqui no canal agora através desse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo agora no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo. Então, pessoal, para início de conversa, eu vou começar falando a respeito de uma decisão que a Apple tomou no ano passado e, inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. No ano passado, não lembro exatamente a data, a Apple tomou uma decisão aí muito drástica, né, que foi a escolha de mudança da arquitetura dos processadores dos computadores da empresa. Nesse caso, o principal fornecedor de processadores, né, de chips ali para os computadores da empresa era a Intel até então. Então a Apple praticamente despediu, aí, chutou fora a Intel e assumiu que iria produzir os seus próprios processadores baseados na arquitetura ARM. E essa é a grande mudança, pessoal. Para quem não sabe, os processadores ARM são processadores aí utilizados em smartphones, tablets, ou seja, em dispositivos móveis. Esses são processadores que têm algumas características que são muito diferentes dos processadores que nós conhecemos aí, que são utilizados nos computadores, né? Que são os processadores aí x86 e x64, ou seja, processadores de 32 e 64 bits, como nós conhecemos aí comumente nos computadores. Esses processadores baseados em arquitetura ARM têm algumas características muito interessantes, como por exemplo o baixo consumo de energia, já que são processadores voltados para dispositivos móveis, que geralmente são alimentados ali por uma bateria, eles consomem muito pouca energia. E geralmente o baixo consumo de energia, aí, né, me referindo aos processadores dos computadores, geralmente quando a gente tem processadores em um computador que consome muito pouca energia, geralmente o desempenho dele é um pouco mais baixo. Como por exemplo, eu poderia citar aqui o processador da Intel Atom, que é um processador horrível e que tem um desempenho muito baixo. Só que, pessoal, o que a gente vem observando ultimamente em relação aos processadores ARM não é bem isso. Se a gente observar, o desempenho de alguns processadores que a gente tem aí na atualidade supera inclusive e muito o desempenho, a capacidade de processamento de muitos processadores aí top de linha de computadores, pessoal. Os chips da própria Apple é um exemplo disso. A Apple tem bastante experiência e bastante propriedade aí para falar a respeito de processadores ARM, já que ela vem desenvolvendo aí chips para os iPhones desde 2011, desde o iPhone 4 lá, por exemplo, né? Ela desenvolve os próprios chips e esses chips, a cada ano que passa, pessoal, vem ganhando uma enorme capacidade de processamento. Se a gente pegar, por exemplo, a linha de iPad Pro, a gente vai ver aí que esses aparelhos possuem uma capacidade de processamento altíssima, pessoal. E é justamente nesse assunto que eu quero chegar aqui nesse vídeo, pessoal, a respeito dessa mudança aí de arquitetura de processadores, né, saindo dos processadores x86 para os processadores ARM. Então, pessoal, o que essa mudança aí, o que essa escolha da Apple talvez tenha desencadeado? Então a gente praticamente já tem conhecimento aí, já é de praxe, né, que a maioria das escolhas, a maioria das inovações que a Apple traz aí no mundo da tecnologia incentiva várias outras empresas, né, e várias outras empresas acabam seguindo a mesma linha. A gente tem vários exemplos aí, né, como por exemplo o lançamento do próprio iPhone com a tela Touch, que antigamente praticamente não existia, eles praticamente inventaram a tela Touch, e aí desencadeou com que várias outras empresas passassem a produzir smartphones com tela touch. Várias outras tecnologias também que a Apple inseriu nos smartphones e computadores que se propagou por várias outras empresas aí, né? Um outro exemplo clássico disso foi quando a Apple lançou o iPhone X, por exemplo, né? Que ele lançou com aquele Note ali em cima do iPhone X e muita gente criticou, só que em pouco tempo várias outras empresas começaram a copiar e inserir também esse Note nos seus dispositivos. Ou seja, muita coisa que a Apple faz, muitas outras empresas acabam seguindo como tendência. E assim, pessoal, assim que a Apple anunciou, né, essa mudança drástica aí na arquitetura dos processadores, pouco tempo depois eu percebi já uma movimentação aí de outras empresas, de outras instituições a respeito de preocupações
nessa mudança e já começou a haver uma movimentação positiva neste sentido. Por exemplo, pouco tempo depois do anúncio dessa notícia aí da Apple, da mudança de arquitetura de processadores, começou a haver uma preocupação aí de muita gente em relação a rodar o Windows dentro dos MacBooks, pois, para quem não sabe, muita gente gosta de usar o Windows aí dentro dos computadores da Apple, né? E isso era totalmente possível utilizando uma ferramenta chamada Bootcamp, já que os processadores dos computadores da Apple eram Intel e tinham total compatibilidade ali, né? Só que agora, com essa mudança para a arquitetura ARM, seria muito complicado rodar o Windows x86 ali dentro, né? Inclusive, dá para ver que existe essa possibilidade de rodar o Windows dentro da arquitetura ARM de forma meio que emulada, só que o desempenho nesse caso aí não é tão satisfatório, não é tão interessante assim. Ou seja, começou-se a perceber que haveria uma limitação muito grande. E eu acho que partindo disso tudo aí, eu acho que algumas pessoas começaram a se movimentar e passar sua atenção para sistemas operacionais baseados em arquitetura ARM, que é o caso do próprio Windows, que para quem não sabe, pessoal, existe um Windows 10 ARM, ou seja, uma versão do Windows 10 para dispositivos móveis. Só que esse Windows 10, pessoal, ARM, ele é muito limitado. Ele não consegue rodar programas de computador, obviamente baseado em arquitetura x86, né? Ele não consegue rodar e todos os programas, basicamente, que funcionam nele ali são dependentes da Microsoft Store. Tudo que está na loja da Microsoft, que a gente sabe, né, que não tem tantas opções. O Windows 10 ARM já existe aí há um bom tempo e a gente sabe que é bastante limitado, possui diversas limitações. E aí, pessoal, pouco tempo depois eu já vi uma notícia aí de uma pessoa que conseguiu, né, estava conseguindo rodar programas x86 dentro do Windows ARM. Então a gente já consegue perceber que já começa uma movimentação aí, uma tensão a mais em relação a essa nova arquitetura aí para computadores, pessoal. Eu vi uma notícia há pouco tempo no site Tecmundo de que a Qualcomm, que é uma das maiores, se não a maior, produtora de processadores ARM aí para os dispositivos mobile, né? A maioria dos Androids que nós temos hoje em dia aí são equipados com processadores da Qualcomm. Então a Qualcomm anunciou que iria produzir processadores ARM voltados aí para computadores, pessoal. Olha só como a coisa já está mudando aí, e é isso que eu queria falar aqui com vocês nesse vídeo a respeito dessa percepção. E além disso, pessoal, nessa última semana agora também eu vi uma outra notícia de que a Xiaomi passaria a produzir os seus próprios chips, os seus próprios processadores ARM, pelo menos para os dispositivos móveis, né? Bom, pessoal, e outro ponto que eu acho que evidencia bastante esse processo de mudança que eu estou falando para vocês é o seguinte: se a gente pegar aí as estatísticas, né, relacionadas às vendas de computadores, smartphones e tablets, a gente vai ver que ao longo dos anos aí a venda de smartphones e tablets vem superando aí de forma muito grandiosa a venda de computadores, notebooks. A população em geral atualmente consome muito mais esses produtos, né, dispositivos móveis, do que computadores e notebooks. Enfim, cada vez mais os computadores estão ficando em desuso, somente são utilizados ali para tarefas muitas vezes muito específicas que exigem um maior poder de processamento, muitas vezes ali, né, por softwares específicos que precisam de um computador. Enfim, a gente vem vendo aí uma popularização muito grande da utilização dos dispositivos móveis, pessoal. E eu acho que talvez muita gente esteja se questionando aí, né, mas cara, como que talvez a gente vai sair de computadores aí com processadores muito poderosos, muito robustos para arquitetura ARM, que tem processadores ali teoricamente mais fraquinhos, processadores mais simples, com instruções mais simples. Só que, pessoal, em relação à capacidade de processamento dos processadores ARM, muitas vezes a capacidade de processamento, na verdade o poder de processar um dado e gerar uma informação, ou de fazer algumas tarefas ali que sejam consideradas pesadas, né, muitas vezes pesadas, aí se a gente for pensar nos processadores dos computadores, para os processadores ARM, talvez capacidade de processamento não esteja relacionada a isso, a quantidade de núcleos, a quantidade... Enfim, dentro de um processador ARM, pessoal, existem várias outras estruturas muito diferentes da estrutura de um processador de computador aí, x86, x64. Dentro de um processador ARM, na verdade, ele é um módulo que contém ali diversas partes, como por exemplo, dentro de um processador ARM nós temos um módulo, estou tomando como base aqui o exemplo do chip da Apple, né? Se a gente pegar um M1, por exemplo, a gente vai ver que dentro dele tem vários módulos ali
responsáveis por diversas atividades diferentes. Inclusive, pessoal, dentro do processador ARM da Apple tem um módulo lá que é responsável pela segurança dos dispositivos. Olha só isso. Temos um módulo lá também que é responsável por atividades voltadas aí, né, para dar mais poder de processamento, para dar base, no caso, a tecnologia de inteligência artificial. Por exemplo, dentro desse chip também tem outro módulo ali que é responsável pelo processamento, pelo aprimoramento das imagens, ou seja, o que garante ali um aumento de performance na câmera dos dispositivos. Então a gente vê que a quantidade de aspectos que temos ali dentro desses chips ARM é muito maior do que de um processador comum, de um processador x86, de um processador x64. Então é fácil a gente perceber que ultimamente vem se desenvolvendo aí muitas tecnologias voltadas ao software em vez do hardware, pessoal. Cada vez mais o desenvolvimento aí de tecnologias de inteligência artificial vem se desenvolvendo e vem ganhando muito mais espaço. E a maioria desses dispositivos aí estão conseguindo um aprimoramento muito grande, uma comunicação muito mais eficiente entre software e hardware, pessoal. E talvez essa seja a chave aí para poder de processamento no futuro. E a Apple vem evidenciando isso aí, vem mostrando isso na prática com esses novos chips, pessoal. Se vocês procurarem aqui no YouTube reviews de MacBooks com esse chip M1, vocês vão ver que existem vários testes aí que esses processadores ultrapassaram aí desempenho de Core i7, enfim, de processadores de última geração aí, que tem alto poder de processamento nos computadores x86. Como isso pode ser explicado, pessoal? A gente pode perceber que existe essa questão de aprimoramento aí do software em relação ao hardware e talvez essa questão aí de poder de processamento, de brutalidade ali nos processadores, talvez deva ser repensada neste sentido, né? Levando em consideração agora não somente o hardware, mas sim o software. E falando a respeito dos dispositivos móveis, de que forma talvez os dispositivos móveis podem ser afetados por essas mudanças aí na arquitetura dos computadores no futuro? Eu acho que é muito simples da gente pensar se a gente considerar que todos os dispositivos móveis já possuem aí processadores ARM. Com os computadores passando a aderir essa arquitetura, a comunicação entre um dispositivo móvel, entre um smartphone e um tablet e um computador vai ser muito mais facilitada. Por exemplo, quando a Apple anunciou essa mudança de arquitetura, uma das coisas que ela focou, que ela evidenciou ali, foi a facilidade de comunicação entre todos os dispositivos da empresa, entre os computadores, entre os iPhones e os iPads. Ou seja, pessoal, de certa forma, no futuro aí vai haver uma unificação entre todos esses sistemas aí, uma comunicação muito maior. Isso significa, por exemplo, que os mesmos programas que eu consegui rodar no meu computador, eu vou conseguir rodar ali no smartphone e no tablet. Talvez haja uma adequação nesse programa, né? Haja uma adequação na forma, pelo formato ali, pelo tamanho da tela, pela forma como a gente utiliza o dispositivo, que é diferente, né? Por exemplo, usar um mouse e um teclado para uma tela touch, mas enfim, a funcionalidade, a utilidade do programa ali vai ser basicamente a mesma e vai estar trabalhando com a mesma linguagem. Então, a gente vai ter essa questão da integração aí de forma muito mais evidente, pessoal. E aí, se a gente tomar como base esse exemplo da Apple, né, de uma maior integração entre os dispositivos móveis e os computadores, uma maior facilidade de comunicação entre esses dispositivos, a gente pode ter boas esperanças para o futuro aí, principalmente em relação ao desenvolvimento de novos sistemas operacionais para dispositivos móveis, pessoal. Quando eu falo sobre a possibilidade do surgimento de novos sistemas operacionais para dispositivos móveis, existe sim uma grande possibilidade disso ocorrer, inclusive com o Windows, pessoal. Nesse caso, eu não me refiro aí à volta do Windows 10 Mobile, do Windows Phone, por exemplo, né? Pois muita gente acha que o Windows Phone, né? Inclusive eu estou com um aqui na mão. Muita gente acha que o Windows Phone era um Windows voltado aí, era o mesmo Windows que a gente tinha no computador, voltado para dispositivos móveis. Só que o Windows Phone é um sistema completamente diferente, não tem nada a ver com o Windows que a gente utiliza nos computadores. Já com o Windows 10 ARM, essa questão é um pouco diferente, pois o Windows 10 ARM é sim um sistema operacional que pode ser utilizado em computadores, e se houver essa mudança drástica no futuro aí, ele passar a ser o principal sistema operacional mais utilizado no mundo aí com a arquitetura ARM, existe uma grande chance desse sistema operacional baseado em ARM partir também aí para os dispositivos móveis como os smartphones. E nesse caso aí, pessoal, eu falo de uma possibilidade de volta aí
de sistemas Windows para smartphones. Isso é uma grande possibilidade, nada impede que isso aconteça, já que esses dispositivos também utilizam aí, né, processadores ARM. Inclusive, falando disso, muita gente que utiliza aí o Windows Phone hoje em dia, que tem aparelhos como o Lumia 950 XL, consegue fazer a instalação do Windows 10 ARM dentro desses aparelhos. Ou seja, você tem ali a interface de um computador, um desktop, dentro do smartphone. Obviamente, se isso vir a ocorrer no futuro, vai existir a possibilidade aí, com certeza, de ser um sistema operacional diferente, né, com uma interface modificada e apropriada para a tela touch, enfim, mas com todas as funcionalidades aí de um computador. E ainda falando a respeito de poder de processamento, talvez vocês se questionem como que ficaria a questão de jogos sendo rodados em computadores aí baseados, né, em processadores com arquitetura ARM. E para a gente pensar nisso, eu convido vocês também a pensarem em uma outra questão. Basta a gente pensar, por exemplo, nos smartphones e tablets que a gente tem hoje em dia e a gente pensar em jogos sendo rodados nesses dispositivos. Se a gente considerar, nós temos jogos aí para essas plataformas que possuem gráficos excelentes, né? Possuem ali uma qualidade gráfica muito boa e são rodados por esses dispositivos de forma muito fluida e muito eficiente. Inclusive, se a gente pegar alguns aparelhos aí, eu poderia citar, por exemplo, se a gente pegar um Samsung aí, um Galaxy S10, um Galaxy S20, a gente consegue conectar um adaptador de HDMI ali na entrada de um smartphone desse e a gente consegue projetar a imagem dele, por exemplo, numa TV aí de alta resolução, de alta definição, e a gente consegue rodar esses jogos aí em HD tranquilamente com gráficos excelentes. Então imagine, são jogos sendo processados a partir de um dispositivo que cabe no seu bolso, a partir de um smartphone ou de um tablet. Então, se a gente parar para pensar nisso, né, e com os exemplos que a gente tem aí, como por exemplo, o exemplo que a gente tem de um computador com processador ARM, que foi esse lançamento da Apple aí com o chip M1, a gente vê que dentro desse chip M1 da Apple, a gente tem ali vários módulos separados. E dentro desse chip a gente tem uma GPU integrada ali de 8 núcleos, ou seja, é uma GPU de altíssimo desempenho. E a Apple mostrou isso na prática, que esse processador é capaz de rodar jogos e desempenhar diversas tarefas que exigem ali um processamento gráfico avançado, como edição de vídeos em altíssima qualidade. Enfim, a gente vem vendo que o avanço vem proporcionando isso. E esse é apenas o primeiro chip aí lançado pela Apple. Imagine os próximos chips que vão sendo lançados e cada vez melhorados e aumentada a capacidade de processamento. E pense também aí na possibilidade de lançamento de outros chips com altíssimo poder de processamento por também outras empresas para outras plataformas. Então, quando a gente pensa nisso, na capacidade desses processadores em rodar jogos, em processamento gráfico, a gente vê que isso vem tomando uma proporção aí cada vez maior. E com certeza vai chegar em um momento que não vai ser mais necessário a gente, por exemplo, comprar uma placa de vídeo para colocar no nosso PC. Talvez os PCs do futuro já tenham aí dentro de um único chip essa GPU integrada aí de alto desempenho, né, que vai com certeza baratear e mais os custos, diminuir e muito o consumo de energia, né, e trazendo os computadores cada vez mais para uma questão de portabilidade, né, de mobilidade, tornando eles mais próximos a dispositivos móveis. Então, essa é a tendência aí para o futuro, né, que no futuro não haja mais esses computadores aí denominados PC gamers voltados aí para execução de jogos, e sim a gente tenha outros modelos de dispositivos que são capazes de rodar, sim, games com altas qualidades aí, né, com altíssimas definições, excelentes gráficos, tudo baseado ali em um único chip. Inclusive, pessoal, se a gente pegar também um outro exemplo aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar um processador ARM desse aí e comparar com vários outros processadores de computadores que têm GPU integrada. Por exemplo, se a gente pegar um AMD Ryzen, se a gente pegar um Core i7, Core i9, e a gente comparar com esse processador da Apple aí, por exemplo, o M1, esse processador da Apple, a GPU dele tem uma capacidade muito além do que a GPU embutida nesses processadores aí de alto desempenho para PC. Então a gente vê realmente que isso que eu estou falando para vocês aqui está acontecendo e essa é a tendência aí do futuro, pessoal. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E também comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Qual a sua opinião, qual o seu posicionamento
a respeito desse assunto que a gente conversou aqui no vídeo. E lembrando, se você é novo, se você está chegando aqui no canal agora através desse vídeo e você não é um inscrito ainda e você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo agora no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações também para você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo. Então no mais é isso, galera. Valeu e até a próxima!